Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de diodos. E hoje a gente vai continuar as aproximações para a nossa curva característica do diodo. E hoje a gente vai apresentar o modelo por segmentos lineares, que nada mais é do que você aproximar a curva característica do diodo, principalmente a sua região de polarização direta, por segmentos lineares, tal como está mostrado nessa curva característica em azul aqui. E aí o que é que acontece? A partir da tensão de condução, VD1, nós temos uma relação linear entre tensão e corrente ou entre corrente e tensão, que vai te dar uma resistência. E qualquer tensão inferior à tensão de condução, o diodo vai estar em bloqueio. E aí o que é que acontece? Essa inclinação ela é representativa justamente do inverso de uma resistência. Então, se eu tenho uma relação linear entre tensão e corrente, eu tenho uma resistência, onde essa resistência é chamada de resistência dinâmica do nosso diodo. E como é que a gente calcula essa resistência? Por essa expressãozinha aqui, eta VT sobre ID, em que eta é a constante do diodo, né, que a gente já apresentou. A gente vai estar utilizando aqui normalmente o valor 1 para a constante eta. VT é a tensão térmica, tal como está apresentado aqui. A gente já mostrou também, essa tensão térmica vale 25 mV. E ID é a corrente do diodo. E aí, se a gente parar para observar, a gente tem que o modelo do diodo por segmentos lineares, ele pode ser mostrado dessa forma aqui, em que a gente tem o diodo, quando ele entra em estado de condução, a tensão do meu diodo, a VD, vai ser justamente um diodo ideal em série com uma fonte de tensão constante, dada por VD1, em série com uma resistência, em que essa resistência dinâmica é RD. Tá legal? E aí a gente vai utilizar esse modelo aqui por segmentos lineares, que nada mais é do que uma fonte de tensão com a resistência, uma vez que o diodo ideal aqui, quando ele está conduzindo, ele se torna um fio de resistência zero, um curto-circuito. Então, a gente pode dizer que esse modelo aqui é justamente uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então, a gente vai estar utilizando esse modelo para estar trabalhando com o modelo de segmentos lineares. Tá legal? Então, para a gente consolidar esse conceito, vamos resolver um exemplozinho aqui. Então, o exemplo que a gente vai resolver é o mesmo das aulas passadas. Tá legal? Em que a gente tem uma fonte de 5 volts, um diodo e também um resistor de 1K. Só que a tensão de condução desse cara aqui é 0,65 volts e a resistência dinâmica dele vale 25 ohms. E ele está perguntando qual é a corrente do diodo. Tá legal? Então, a gente precisa saber o seguinte, que como a corrente está no sentido preferencial de circulação de corrente pelo diodo, esse diodo vai entrar em estado de condução e o meu circuito vai ficar dessa forma aqui. Então, perceba que o circuito vai ficar dessa forma aqui, em que o diodo foi substituído justamente pelo modelo de segmentos lineares, que é o diodo ideal, a fonte de tensão constante, em VD1, onde seu VD1 é 0,65 volts, e a resistência dinâmica, que vale 25 ohms. E aí, a gente quer a nossa corrente, que a gente vai estar calculando aqui por lei de Ohm mais uma vez, onde a lei de Ohm diz o seguinte, que a corrente ela é igual a tensão, que é 5 menos 0,65, dividido pela resistência, que vale 25 mais 1K. Se você fizer as continhas, isso vai te fornecer 4,24 miliamperes. Então, esses eram os conceitos que a gente tinha para apresentar sobre o modelo de segmentos lineares. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido os conceitos. Se você gostou dessa aula, curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula te ajudou e assim ele vai poder mostrar essa aula para outras pessoas também que estão interessadas nesse conteúdo. E assim eu desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!